Agora que o TSE está prestes a julgar a cassação da chapa do Bolsonaro, começaram a vazar algumas provas do inquérito das fake news. Há uma semana mais ou menos vazou uma conversa do Bernardo Custer, que é um youtuber bolsonarista, em que ele falava sobre o gabinete do ódio, falava que ele recebia ordens do gabinete do ódio, falava, ó, o gabinete do ódio mandou ordens aqui, vamos atacar hoje o Dória. Aí depois falava, vamos atacar a Peppa. Peppa eles chamam de Peppa Pig, eles chamavam a Joyce Hasselman. Depois agora faz uns meses que pararam de chamá-la assim, ainda chamam, mas pararam de atacá-la tanto. Depois ele fala, agora é atacar o Lula. Agora vazam informações, conversas do Eduardo Bolsonaro com o Alan dos Santos. Para quem não se lembra, o Alan dos Santos fugiu para os Estados Unidos. Ele fugiu antes que a prisão dele fosse decretada. E quando ele fugiu, era o meio da pandemia. No meio da pandemia, ainda estamos na pandemia, mas em julho de 2020, a situação estava muito pior e brasileiros não podiam entrar em nenhum país do mundo. Nenhum brasileiro podia viajar, a não ser que você tivesse visto de moradia num local. Se não, você não podia viajar a turismo, ou viajar, muitas vezes até a negócios, o visto era barrado. Porém, o Alan dos Santos, que não tinha visto nenhum, conseguiu entrar nos Estados Unidos e está lá até hoje. Aí você fala, como é que ele conseguiu? Aí vaza uma conversa do Alan dos Santos e do Eduardo Bolsonaro falando sobre passaporte. Passaporte. Eduardo Bolsonaro pede os dados do passaporte do Alan dos Santos. Aí começam a abrir as possibilidades. Como é que o Alan dos Santos chegou no Brasil? Porque ele ganhou passaporte diplomático. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, deu, muito provavelmente, passaporte diplomático a uma pessoa que estava fugindo do Brasil, um criminoso que estava fugindo do Brasil e que é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é qualquer um, não. É um cara bandidão, investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é prova que está dentro do inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes investiga. Agora você imagina, se está vazando isso aqui, o tanto de prova que não tem o Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos. Eu lembro que no dia que foi feita essa busca e apreensão na casa do Alan dos Santos, foi uma busca e apreensão feita no dia 20 de julho do ano passado. Nesse dia, eu lembro que eu falei, olha, a casa caiu para Alan dos Santos. Eu vou explicar por que eu falei isso e o que mais que pode ter, né, no celular do Alan dos Santos, que agora a CPI da Covid teve acesso, a CPI das fake news que volta no mês que vem também tem acesso a isso, e o TSE, que vai julgar a cassação da chapa do Bolsonaro, que vai julgar agora, em outubro, a cassação da chapa, também tem acesso a isso. Mas antes de eu falar isso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, quer ver chapa caçada, impeachment, não interessa como, mas o Bolsonaro caindo, eu também quero ver. Então inscreva-se no canal. Agora eu vou falar sobre a conversa do Eduardo Bolsonaro com o Alan dos Santos. Vamos lembrar de uma coisa. E nesse dia, eu lembro do vídeo que eu fiz aqui rindo. Inclusive eu tô aqui com uma mimosa, ó. Vamos comemorar. Tava comemorando, pra quem não sabe, mimosa é metade espumante, metade suco de laranja. Você pode colocar a proporção que você quiser. E aí, nesse dia eu comemorei porque a Polícia Federal foi na casa do Alan dos Santos. Aí, o Bolsonaro falou, acabou, porra, isso nunca mais vai acontecer, lembra disso? Passaram-se 10 dias, a Polícia Federal voltou na casa do Alan dos Santos. E aí é que a casa caiu. Por quê? Porque nesse dia eu falei aqui, gente, o policial federal que estava lá deixou vazar que o Alan dos Santos, ele entregou o celular dele e ele estava tentando apagar as conversas antes dele entregar o celular dele, mas a Polícia Federal viu que no computador dele o WhatsApp Web estava aberto. Para quem não sabe o que é o WhatsApp Web, se você tem um computador, um laptop, você vai no WhatsApp, tem um WhatsApp Web, e aí todas as suas conversas ficam no computador, você consegue usar o WhatsApp pelo computador. Enfim, estava aberto. A polícia conseguiu chupar todas as conversas, chupar uma maneira, conseguiu extrair, vou usar uma palavra mais bonita, extrair todas as conversas do computador do Alan dos Santos, todas as conversas do WhatsApp dele. Mesmo ele deletando do celular, a Polícia Federal conseguiu pegar essas conversas antes dele deletar. Então ali tinha tudo que o Alan dos Santos fez. Entre a primeira operação de busca e apreensão e a segunda, ou seja, todas as tratativas que ele teve com Eduardo Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro, com mais gente do governo Bolsonaro, com outros membros do gabinete do ódio, com outros influenciadores, deputados e tudo mais, tudo aquilo foi parar nas mãos da Polícia Federal. Foi depois dessa segunda operação de busca e apreensão que o Alan dos Santos resolveu fugir imediatamente. Ele já estava tentando fugir e aí vem as conversas que vazaram essa semana, em que o Eduardo Bolsonaro pergunta para Alan dos Santos, olha, você e sua família, vocês têm passaporte? Aí ele fala, não, eu tenho, mas a minha esposa e meu filho não têm. Aí, por que ele estava perguntando isso? Já chegamos lá. Aí, passam-se os dias e o Eduardo Bolsonaro pergunta, olha, eu preciso do número de protocolo de vocês terem dado entrada no passaporte. Para quem não sabe, quando você vai no site da Polícia Federal, dpf.gov, pronto.
vai lá, na hora que você vai dar a entrada no passaporte, você ganha um número de protocolo e você ganha uma data para você ir lá na Polícia Federal. Você vai lá com esse número de protocolo, geralmente não precisa nem do número, só dando o seu nome e os seus dados, eles já sabem que é você. Pelo menos comigo foi assim. Tá, mas ele pediu o número de protocolo e os dados da família, da esposa do filho dele e dele, do Alan dos Santos. O Alan dos Santos passou isso para Eduardo Bolsonaro. Aí Eduardo Bolsonaro falou que ia ver o que fazer. Tá, essa é a conversa mais ou menos que vazou. Ok, por quê? Naquele momento, se o Alan dos Santos ele não tinha visto de cidadão, ele não é cidadão norte-americano, ele não tem visto de moradia para viver nos Estados Unidos, então ele jamais poderia entrar nos Estados Unidos naquele momento, porque os voos de brasileiros para lá estavam barrados. Ah, Thiago, mas tem gente que ficava 2 semanas no México para ir para os Estados Unidos. Na época não dava. Hoje em dia, exatamente hoje, eu não sei se ainda estão barrados ou não, mas quando eu cheguei no México, em maio, abril, junho, no comecinho de junho, eu lembro que tinha muito brasileiro que voava para o México para ficar 14 dias no México e depois ia para os Estados Unidos, porque aí poderia ir. Não podia ir do Brasil direto, mas se fizesse uma quarentena no México, poderia ir. Inclusive aquele bandido da CPI da Covid, Carlos Wizard, que é dono da WhatsApp. Ele não é dono da Wizard, mas é quase. Mas é dono da WhatsApp, Mundo Verde, Topper, enfim, outras empresas. Esse bandidão, ele ficou 14 dias num resort 5 estrelas no México e depois foi se vacinar nos Estados Unidos. Enquanto ele propagava políticas anti-vacina no Brasil para poder roubar dinheiro vendendo vacina para os brasileiros. Esse é mais um bolsonarista. Enfim, o Alan dos Santos não poderia. A não ser que ele tivesse ou passaporte oficial ou passaporte diplomático. Porque quem tem passaporte oficial chega num país e é recebido como autoridade. E aí, não interessa se a pessoa tem visto ou não, a pessoa tem que entrar. A imigração deixa essa pessoa entrar. Ou, o segundo é passaporte diplomático. De novo, entra como uma autoridade, a pessoa pode entrar e pode permanecer, essa pessoa não pode ser deportada. Alguém que tem passaporte diplomático, em teoria, essa pessoa está trabalhando ali a serviço do país, então ela não pode ser deportada. Ou mesmo que ela cometa algum crime ou faça alguma coisa errada no país, os trâmites são completamente diferentes de se fosse um cidadão normal que está ali ilegal, que chegou no país, nos Estados Unidos, não tem visto, passou o tempo dele de turista e ele continuou ilegal. Esse cara é pego ou alguém descobre, esse cara vai ter um grave problema, mas se ele tem passaporte diplomático oficial, não vai ter problema algum. Só para você ter ideia, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos há 1 ano e 3 meses, como é que ele está lá? Visto, eu sei e você sabe que ele não tem. Então como é que o Alan dos Santos está lá? Aí dá pra ver o quê? Que o Eduardo Bolsonaro cometeu crime, porque isso, na administração pública tem que ter o conceito da impessoalidade, que é você não pode favorecer amigos seus, dar passaporte diplomático para amigo, só porque ele é seu amigo, ainda mais quando seu amigo é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, uma coisa é o cara é investigado no inquérito ali na primeira instância, alguém viu que ele fez uma coisa errada, talvez, ou às vezes nem fez, muitas vezes a pessoa investigada é inocente. Outra coisa são 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal em que as provas são tão robustas que o cara teve que fugir do país. Aí, e veja bem, eu não sei quais crimes o Alan dos Santos cometeu. A gente sabe de alguns, das fake news, do financiamento, que ele é financiado pelos bolsonaristas, tudo mais, dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, dos ataques à democracia. A gente sabe dos crimes que vão levar à prisão dele, mas eu não sei dos outros. Que ele, o próprio Alan, sabe de crimes que ele cometeu, que eu não sei, que você não sabe, mas que o Alexandre de Moraes sabe. O Alexandre sabe. E agora, a CPI da Covid com essas provas, o inquérito da fake news é muito grande. Veja bem, é um inquérito muito grande. Se eu não me engano, são 11 mil páginas. A CPI da Covid com essas provas, a CPI não vai entrar nesse ramo da fake news. Vai entrar pouco, a CPI está acabando. Mas a CPI das fake news começa assim que a CPI da Covid acabar. A CPI da Covid acaba numa semana, se eu não me engano, acaba no dia 20 de outubro, vai ser a leitura do relatório final. Na semana seguinte recomeça a CPI das fake news, onde a maioria é contra o Bolsonaro. A maioria absoluta na CPI está contra o Bolsonaro ali. É uma CPI mista. Tem deputados e senadores. O Bolsonaro vai ter um problemão, sabe por quê? Porque o Bolsonaro não tem mais cacife para ficar comprando o voto de alguém. Tanto é que o Bolsonaro não consegue aprovar nada do que ele quer. Você percebeu que hoje a Câmara dos Deputados age conforme o que quer o Arthur Lira? O Jair Bolsonaro não tem nenhuma palavra sobre o que acontece na Câmara dos Deputados? Nenhuma. Simplesmente o Arthur Lira decide, olha, vamos votar aqui uma PEC para isso. Ele vota. O Bolsonaro, não interessa a opinião do Bolsonaro. Vamos votar aqui o voto impresso. O Bolsonaro não queria, ele era contra. O Arthur Lira, não, vamos votar, vamos enterrar o voto impresso aqui. E enterraram o voto impresso. Vou mostrar aqui o carro de som. Eu vou mostrar aqui parte da manifestação lá em Vitória da Conquista, ó.
Só tem ambulância. Eu vou pular um pouco para ver que é grande o protesto. Tem cidade que a gente, quando é manifestação, a gente põe o carro de som lá na cidade, mas o carro de som só toca a nossa música por um trecho pequenininho, como teve outra cidade também da Bahia que também estava no nosso carro de som, mas a maioria do tempo tem alguém lá falando contra o Bolsonaro no carro de som, e aí só em alguns trechos tocam a nossa música, porque somos democráticos, não vamos impor a nossa música às pessoas que querem escutar a mesma música por 3 horas na manifestação, né? O importante é o fora Bolsonaro, é movimentar para que as pessoas continuem indo às ruas e mostrar que, ó, tem povo contra o Bolsonaro, tem oposição e tem resistência contra esse desgoverno fascista. A casa vai cair para eles. Agora começa a vazar coisas do Eduardo Bolsonaro e você vê nas últimas semanas vazando contra o Flávio, contra o Carlos, contra a Michele, contra o Renan e contra o Eduardo. Já percebeu isso? Eu fico pensando, coitada da Laurinha, aquela menina que tá sempre com a filha do Bolsonaro, tá sempre com cara de irritada, ela parece que não tá nunca sorrindo. Ela deve ver o clima na família dela, deve ser péssimo. Coitada dela que vai ficar sem pai preso, mãe presa, todos os irmãos presos, não sei o que vai ser da menina lá. Ó, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botamos Seja Membro no primeiro comentário, deixa o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. Falou!